Boa noite, turma. Eu sou o professor Gustavo Alves e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a Revolução Francesa ou sobre as Revoluções Francesas. Com o discorrer do assunto, eu vou explicar por que as Revoluções Francesas. A Revolução Francesa, no geral, ela é datada de 10 anos, sendo de 1789 a 1799. Nesse contexto, na França, a França se passava por um contexto de grandes desigualdades sociais. Com o absolutismo, na qual nós estudamos na aula passada, retrata sobre as desigualdades na qual aquele sistema acabou criando. E na França, por também passar por um absolutismo francês, também não foi diferente disso. Na França, nesse período, a sociedade ela era dividida em três estados. O primeiro estado ele era composto pelo clero, pela igreja. O segundo estado era composto pelos nobres, a famosa aristocracia. E o terceiro estado ele era composto pelos trabalhadores e por uma parte da burguesia. Esse terceiro estado ele era composto por 97% da população da França. Então era uma parcela bem representativa. Com uma crise orçamentária na qual a França estava passando esse período, o rei Luís XVI ele convocou algumas assembleias para que se fosse possível gerar uma resposta eficiente para que combatesse essa crise na qual estava acontecendo. É, essa crise afetava principalmente o terceiro estado, porque esse terceiro estado ele tinha que pagar altos tributos para o primeiro e para o segundo estado. Então ele era o mais afetado. Ele era a maior parcela da sociedade e, consequentemente, também a mais afetada. Alguns moradores da França nesse período viviam abaixo da linha da pobreza, passavam fome, estado propriamente de calamidade ali mesmo, na qual se tinha. Então, Luís XVI, numa dessas tentativas para sanar essa crise orçamentária na qual atingia a França, o que ele propôs? Ele propôs uma série de assembleias. E a primeira assembleia foi em 1787, chamada de Assembleia dos Notáveis. Por que esse nome? Assembleia dos Notáveis porque quem unicamente participou dessa assembleia foi o clero e a nobreza, os nobres, o primeiro e o segundo estado. E para sanar essa crise orçamentária, o que é que eles proporam para que se fosse possível sanar essa crise na qual estava acontecendo na França? Eles propunham aumentar ainda mais esses tributos na qual eram pagos pelo terceiro estado para que se fosse possível acabar com essa crise na qual que estava acontecendo. E isso acabou com que gerou uma indignação, uma revolta muito grande por parte do terceiro estado, que na qual já pagavam altos tributos e essa assembleia dos notáveis, ela ainda teve como o fator principal aumentar ainda mais esses tributos que já qual eram altos. E isso gerou muita revolta pelo terceiro estado. Então, Luís XVI ele fez outra assembleia, a chamada Assembleia Constituinte, no mesmo ano, em 1789. Essa Assembleia Constituinte ela já teve uma participação efetiva do terceiro estado. O terceiro estado ele já participou, mas de forma minoritária, porque ele compunha 97% da população, por parte da população. Entretanto, ele não tinha deputados suficientes para que equivalesse aos votos do primeiro e do segundo, do segundo estado, que era do clero e dos nobres. Então, isso não agradou muito bem a esse terceiro estado, essa maioria da população. E eles fizeram algumas reivindicações. Dentro dessas reivindicações era a equivalência do número de deputados para, para igualar o primeiro e o segundo estado, na qual se tivesse uma resposta igual no número de votos, na qual se não tinha, apesar deles fazer
fossem compostos pela maior parte da população, eles não tinham uma representatividade política ali equivalente a esse quantitativo populacional. Ele era muito inferior. Entretanto, nessa Assembleia Constituinte, alguns deputados que faziam parte desse terceiro estado, o que eles fizeram? Eles sujeitaram um modelo de uma nova constituição propriamente para a monarquia. A monarquia ela ser sujeita de uma constituição. E Luís XVI ele não aceitou isso muito bem. Então começou a ter várias revoltas nesse período. E acabou com uma delas sendo a Revolução, a chamada Queda da Bastilha, que aconteceu em 14 de julho de 1789 também. Esse ano de 1789 ele foi um ano muito importante ali para a França e para o desenrolar da Revolução Francesa no geral. Porque, como eu retratei, no início do ano se teve a primeira Assembleia Constituinte, na qual foi composta pelo primeiro e pelo segundo estado, que não agradou muito bem o terceiro. Na Assembleia Constituinte se teve uma participação já desse terceiro estado, mas como eu também retratei, não foi uma participação na qual agradou, teve um resultado que agradou o terceiro estado. Então, qual que foi o resultado disso? Uma revolução, que foi essa revolução de 14 de julho de 1789, chamada como a Queda da Bastilha. Para quem não sabe, a Bastilha ela era uma prisão em Paris, muito importante, era um marco do absolutismo francês, na qual se tinha na França neste período. Nessa Bastilha, a maioria dos presos lá eram presos políticos, na qual foram perseguidos pelo absolutismo francês, perseguido propriamente pela figura do Luís XVI. Então, com a queda da Bastilha, representou-se uma grande derrota, né, desse absolutismo, também como um sinônimo dessa grande satisfação dos franceses com essas medidas na qual estavam sendo tomadas pelo poder, por Luís XVI, né? E por alguns membros desse estado, alguns deputados também, na qual já faziam parte do primeiro e do segundo estado, propriamente. Então, o que isso aconteceu? Com essa Assembleia, se teve, aí sim, a partir dessa Assembleia Constituinte, os deputados do terceiro estado, eles fizeram uma nova Assembleia Constituinte e declararam-se como um novo poder francês, na qual se propuseram a governar mesmo a França. Foi uma revolução, assim, já a revolução, o início da revolução. Então, foram criados os direitos do homem e do cidadão. Aí vocês me perguntam, o que é esse direito do homem e cidadão? Esses direitos já eram direitos propriamente civis, na qual os habitantes franceses já estavam conseguindo, os habitantes principalmente dessa terceira camada, desse terceiro estado. Dentro desses direitos, o que aconteceu? Teve a abolição dos direitos feudais, principalmente aqueles direitos de terras, na qual os senhores feudais começou a haver uma divisão de terras já na França, uma divisão igualitária de terras na França. Se teve também a divisão dos poderes do governo. O governo ele já começou a ter uma divisão de seus governos. E com essa nova Constituição, na qual ela começou a tornar-se vigente no ano de 1791, o clero, pouco tempo depois, ele teve seus bens confiscados. Entretanto, eles fizeram uma constituição do clero antes de 1791, na qual eles se tornaram funcionários públicos. Eles adentraram no mundo público
e se tornaram funcionários, para que não pudesse perder propriamente a sua representatividade social. Em 1792, se teve uma tentativa de retomada do poder por Luís XVI, uma tentativa franco-prussiana, mas ela acabou sendo derrotada pela Guarda Nacional da França. E com isso, acabou com que Luís XVI ele acabou sendo julgado e ele foi decapitado, que é um marco, um dos principais marcos da Revolução Francesa, a decapitação do Luís XVI em praça pública, numa guilhotina. Em 1793, se teve a criação da República Jacobina, que ela durou entre os anos de 1973 e 1974. Essa República Jacobina ela fazia parte daquela burguesia que era mais próxima ao povo. Essa República Jacobina ela adentrou-se e ela começou a mudar já a França. Com a instauração da República Jacobina, se teve o fim da escravidão nas colônias, na qual a França tinha, na África, na América também. Também se teve o fim dos direitos feudais, como eu já disse, gerando já uma divisão das terras, e o fim do voto censitário. Esse voto censitário era aquele voto universal masculino, na qual só os homens poderiam votar na sociedade francesa. Também acabou-se havendo uma radicalização nesse período. A República Jacobina ela começou a se radicalizar, conhecida como a época do terror, o período do terror, que foi de 1792 a 1795, na qual ela perseguiu vários presos políticos que se tinham presos políticos e também alguns na qual se levantavam contra essa república. Então, ela acabou se caindo em desuso, porque seu líder, Robespierre, ele foi também decapitado, acusado desse radicalismo. Então, se teve a criação do diretório. Esse diretório ele ficou vigente de 1795 a 1799. Esse diretório ele era composto pelos girondinos. Esses girondinos eles já faziam parte da alta burguesia francesa. E eles não tinham muito seus ideais aliados ao do terceiro estado. Eles já eram mais parte daquela nobreza e defendiam alguns interesses deles e do clero. O fim da Revolução Francesa é datado de 1799, com o golpe na qual um jovem militar conhecido, muito conhecido, todos nós conhecemos eles, que é o Napoleão Bonaparte. Esse golpe, que foi conhecido como o golpe de 18 de Brumário, por Napoleão Bonaparte, ele acabou gerando uma estabilidade política e um desenvolvimento econômico na qual a França tanto buscava desde o período do absolutismo, o fim do absolutismo ali, na qual começou já a gerar suas crises. O Napoleão Bonaparte, ele conseguiu essa tão sonhada estabilidade política e esse desenvolvimento econômico. A França deixou, essa Revolução Francesa, ela deixou grandes legados. Um dos principais aquele bordão, liberdade, igualdade, fraternidade, na qual ele foi um marco do modernismo posterior à Revolução Francesa. A França ela conseguiu derrubar aquele regime do absolutismo, a Revolução Francesa ela conseguiu derrubar o absolutismo. A partir da Revolução Francesa que começou-se a ter o início do mundo contemporâneo ali na Europa, e também a consolidação do regime burguês, conhecido muito também ali como um início do capitalismo, na qual foram todos oriundos ali propriamente dessa Revolução Francesa. No demais, é isso e uma boa semana a todos.